volta com programação nacional. Nós estamos falando hoje sobre mudanças climáticas e principalmente a atual situação que está acontecendo seca aqui no estado de São Paulo, com a presença do professor Hilton Silveira Pinto, especialista em climatologia, mudanças climáticas, e também a Andréa Borges, gerente técnica do consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, PCJ. Nós estávamos falando no outro bloco a respeito da situação com essas chuvas, a seca, e uma coisa foi dito aqui muito importante. A gente estava debatendo, falando, quanto tempo leva para a gente repor esse recurso hídrico que estamos perdendo, né, principalmente aqui no estado de São Paulo. E o senhor comentou uma coisa que eu gostaria de voltar aqui. O senhor falou que, acho que 5 anos nós vamos levar para poder chegar a repor esse recurso hídrico hoje perdido. Supondo que chova dentro da média, e mesmo assim que nós estamos na época seca ainda, né? Até outubro é época seca. E que pelo menos chova dentro da média até lá. O cálculo de recomposição hídrica seria da ordem de 4 a 5 anos. Isso está relacionado ao fenômeno Laninha? Não. Aliás, muito pelo contrário, deveria estar, poderia estar. Que este ano especificamente é um ano de aumento bastante grande do efeito de El Niño. El Niño significa o aumento das chuvas no sul e sudeste do Brasil, que é exatamente o que não ocorreu até agora. Mas El Niño tem um caminhamento de aumento bastante grande até novembro, dezembro. Então há uma perspectiva de que possa aumentar as chuvas, como tem aumentado no sul do Brasil. O sul do Brasil está com problema de excesso de água. Mas lá o El Niño é muito mais efetivo do que no sudeste do Brasil. Então, há uma possibilidade de um aumento de chuvas, mas não tão grande quanto deveria ser. E isso esse fenômeno tem a ver aí, é passageiro ou tende a se repetir ao longo dos outros anos? O El Niño, ele ocorre, é variável, depende de alguns fenômenos internacionais. Mas ele ocorre mais ou menos num período entre 4 e 7 anos. Este ano é um ano de El Niño forte. Ele pode se prolongar até o ano que vem, aí 9, 10, 11 meses. Depois ele diminui essa laninha, que é o inverso, que é a época de seca para nós e de excesso de chuva no Nordeste. Ok. Bom, falando sobre isso, nessa situação que nós nos encontramos hoje no estado de São Paulo, a gente pode dizer que é uma falta de planejamento de nossa parte, uma falta de planejamento, enfim, do Brasil todo, das indústrias, de se preocuparem em economizar a água, em trabalhar melhor com a água, porque faz meio parte da cultura do brasileiro, porque sempre assim, nós temos água em abundância, né? Não se preocupam nunca em querer economizar a água, gastar menos possível. E hoje a gente vive um reflexo totalmente inverso, que há necessidade aí de uma economia de água urgente. Andréa. Eu acredito que sim, né? A gente culturalmente tem essa questão do esbanjamento, né, de água, então eu trabalho com educadores aqui da região, tem um projeto há 20 anos que é o Semana da Água, então conversando com esses professores, né, que há 20 anos participam do projeto, eles comentam com a gente, realmente, no início do projeto, ninguém imaginava, nossa, mas nós aqui nessa região de Campinas é uma região com escassez hídrica, porque a gente sempre teve, né, um índice, né, de água, pensando, né, como nós somos uma região muito populosa, então falta água para consumo humano, não é o que a ONU recomenda, né, a gente não tem uma quantidade tão grande de água aqui disponível. Então isso foi uma coisa que mudou, né, desses 20 anos para cá, de começar a colocar na cabeça tanto dos alunos como dos professores que a nossa região já tem, né, um comportamento crítico em relação à água, normalmente. Né? Quando se entra num período desse de estiagem, né, atípica, isso piora. E a gente vem percebendo uma mudança cultural. A gente sabe que educação leva tempo, né? Mudança de hábitos, essa mudança, né, de atitudes. É toda uma geração, né, que tem que passar por esse processo, leva muitos anos. Hoje a gente não vê tantas pessoas assim com torneira aberta quando escova o dente, né? Isso a gente fala, putz, mas que coisa já batida, né? Todo mundo fala, fecha a torneira, a gente escova o dente. Então a maioria já sabe, não demora tanto. Na escola, né, fala, papai, mamãe, fecha a torneira. Então isso já mudou, mas a gente tem muita coisa ainda para mudar. Existem muitas coisas também na área empresarial que eu vejo, né?
A gente tem um costume no país, eu gostei de citar até um exemplo aqui do que eu cheguei a presenciar. Hoje, no país, nós lavamos o carro, nós vamos lá, né, geralmente no posto de gasolina, e dá aquela ducha, e vai água para poder lavar o veículo. Em outros países que já a escassez de água é bem, né, severa, né, o carro é lavado a seco, que eles falam, né? E existe até essa tecnologia no país aqui, mas não é culturalmente utilizada. Não é isso que acontece hoje. Precisa de um incentivo, né? Incentivo também, né? Que a gente acredita que essas tecnologias já existem, tanto para a agricultura, né, para você utilizar menos água na agricultura, né, na questão de irrigação. Para as empresas, a gente tem reuso de água, aproveitamento de água de chuva também. Nas residências, tem tanto torneiras, né, vasos sanitários já, né, super inteligentes que economizam água. Então, falta um incentivo. Como a gente tem, né, redução de IPI para geladeira, para carro, por que não para essas tecnologias, agora ainda mais, nessa época que a gente está precisando disso. Então, acho que falta um incentivo, porque ainda é muito caro, né, alguns produtos são caros. Para algumas empresas, as empresas já têm mais essa visão, né, eu vou investir tanto, em tantos anos eu já vou ter o retorno desse dinheiro investido. Então, as empresas têm trabalhado bastante com essas novas tecnologias. Agora, para um pequeno agricultor, que às vezes tem dificuldades, né, de conseguir um incentivo, né, um financiamento para isso. Um cidadão comum na sua casa que fala, nossa, ultrapassa o meu limite por mês, eu não posso fazer esse investimento agora, por mais que eu saiba que daqui a alguns anos eu vou ter esse retorno. Então, a gente acredita que precisa sim ter um investimento e até o consórcio está lançando agora no seu site um projeto que chama Construindo Sustentabilidade. Então, nós vamos colocar para a população vários contatos, né, de fornecedores. Quem quiser já pode ver lá no site. Posso passar o site? Pode passar o site. Isso que eu é agua.org.br. Lá no site, né, do consórcio, agua.org.br, já tem lá um link Construindo Sustentabilidade. E tem várias dicas. A gente tem uma casa modelo no consórcio, que a gente mostra, então, na cozinha, o que a gente pode fazer na cozinha para economizar água? Na sala, no quarto, né, na área externa. Então, às vezes, não são só também tecnologias, mas são atitudes, como utilizar a água do enxágue da máquina de lavar para você lavar o quintal. Às vezes as pessoas, né, têm animais, né, tem um cachorrinho, precisa lavar o quintal, usa essa água. Então, existem várias tecnologias, várias formas da gente fazer isso, a questão até de cisternas, né, que são importantes. Eu visitei uma residência próxima aqui da nossa região e que foi feita toda a captação da água da calha, né, da casa inteira da pessoa. Ele captou e fez um grande reservatório onde existe hoje, acho que umas bombas que são, tem uma espécie de filtros, né? Ela consegue filtrar aquela água, e aquela água serve realmente para abastecer a descarga, lavar o quintal, coisas desse tipo, né? Não para alimentação, mas pelo menos para fazer esse tipo de necessidades assim, né, de limpeza. Ela serve. Precisa tomar cuidado, né? Porque não é uma água potável, Sim, então você não não é pode potável. usar para qualquer coisa. Mas para lavar um quintal, as pessoas adoram lavar calçada, né? A gente não sabe, não sei porquê, gosta tanto de lavar calçada. Mas aí com uma água de chuva, já seria tudo bem lavar. Vamos, sabe, a gente procura passar para a população que você não precisa cortar de uma vez. A gente sabe que é difícil você mudar o hábito de uma hora para outra, né? Até um vício chega, né? De uma hora para outra. Mas a gente foi conseguindo diminuir a frequência, né, diminuir o tempo de banho, diminuir, eu lavo o quintal todos os dias. Então, vamos lavar uma vez por semana, você já vai estar contribuindo e muito, né, para essa economia de água. Professor, essa situação de seca hoje é culpa de quem, então? Olha, se você eliminar São Pedro da culpa, então isso aí é uma evolução, é uma evolução climática bastante natural. Se não fosse o efeito, chamado efeito estufa, que nós estamos sujeitos a ele agora, atualmente. Porque existe um ciclo de chuvas em todo o interior de São Paulo. De São Paulo, da capital, para o litoral, nem tanto, porque lá chove a beça, não tem problema. Mas para o interior, então nós passamos por um ciclo aí de 1.500 milímetros por ano, em média. Ele cai a 1.200 milímetros, aí algo do tipo 8, 10 anos depois. Daí volta a chover 1.500 de novo. E nós estamos num ciclo de baixa agora. Está baixando, os próximos 2, 3 anos já é chuva um pouco a menos do que chove no pico de máxima. Então, isso é normal. Quer dizer, nós não podemos escapar disso aí. São fases. São fases, é um ciclo mesmo.
O que nós temos que lembrar, e aí, quer dizer, não há tecnologia que responda a problemas políticos, né? O que nós temos que lembrar é que a população está aumentando. Você tem hoje um armazenamento de águas no Cantareira, que foi de 1950, que foi construído. Hoje nós estamos 1% ao ano de aumento de população. Que naquela época, eu acho que para a população que tinha, dava... Sobrava. A gente Agora, tem O água. planejamento era até ano 2000 no máximo. Passou 2000 e aí? Exato, e ninguém fez nada nesse meio tempo. Então não adianta uma solução técnica para um problema político. Não vai acontecer, tá? Ora, daqui para frente, alguém já pensou, né? Precisamos construir novas barragens para... Pois é, professor. E as alternativas adotadas pela população para usar com consciência dos recursos naturais, em especial a água, trazem resultados aí efetivos numa situação de seca como a nossa? Eu diria que sim. Olha, as pessoas que a gente conversa, inclusive sitiantes, né, agricultura familiar, tudo, olha, é o povo que mais respeita, entre aspas, a natureza. Quer dizer, eles sabem que tem problema de água, eles sabem que depende da água, eles economizam, o próprio índio faz isso. Agora, nas cidades, né, o perímetro urbano, aí existe isso que nós estávamos comentando, questão de lavar calçada, questão de dar banho no cachorro, não sei o quê, que hoje, infelizmente, eu sinto que está mudando a performance do povo. Quer dizer, hoje, dos que eu conheço de amigos, quase todos têm cisterna na casa, com bombas novas, as bombas automáticas novas, você abre a torneira, sai água. Então tem coisas hoje muito interessantes. A necessidade, né? A água chega no pescoço, você tem que tomar uma solução. Com certeza. É, porque enquanto a água está chegando na torneira, né? É isso que a gente falou, é cultura, né? De, não, a gente tem bastante água. Na hora que para de sair da torneira, que as pessoas, opa, mas como assim eu não tenho água? Né? Então é isso que a gente tem que ir mudando. E o próprio governo, né, André? Não podemos esquecer dessa quanto parte. nós perdíamos de água, de desperdício de água no transporte da água no perímetro urbano. Bom, Importante ter comentado isso. Até isso eu vou falar agora no próximo bloco, a questão de quais são as medidas que nós devemos adotar aí para que a gente consiga um racionamento consciente de todos nós. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.